Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. E Tiago segue jogando aquelas perguntinhas retóricas. Versículo 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sobre o primeiro versículo ali, a gente tem uma série sobre a Bíblia. Depois que tu assistir aqui, se tu não conhece, dá uma assistida. A gente vai falar a importância da Escritura, como Jesus lia a Bíblia, como os discípulos liam a Bíblia. Vale a pena, tem uma série com 5 episódios, se eu não me engano. Vale muito a pena assistir. E aí ele fala aqui, vocês acham que tem alguma... Parece que ele está falando assim, tem alguma coisa em vão na Bíblia? Né? Que vai muito de encontro ao que a gente tem lá em 2 Timóteo. A gente já mencionou, acho que umas quantas vezes esse versículo, mas vale a pena a gente mencionar de novo, porque eu gosto bastante dele e ele vai de encontro ao que Tiago inicia ali, parece quase como uma ironia, né? Sim. Vocês acham que está escrito em vão? Eu sei que tu gosta de pular genealogia, hein? Eu sei, tu, o crente atribulado que gosta de pular a genealogia. A maioria pula. 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler o versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Cara, não tem uma vírgula na Bíblia que não seja útil, não esteja ali por uma razão, seja ela histórica, geográfica, científica, espiritual, física, cósmica, o que tu quiser. Não, o que tu quiser não, o que Deus quis, é a palavra dele. Não tem nada em vão. E aí Tiago vai falar, então vocês acham que é em vão que a Escritura diz, vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós? Só que aí Tiago não citou nenhum versículo. Me ajuda aí, Zeca. Aqui tem um lance que é muito importante, mano. E eu até comentei isso em alguma das nossas redes. Não lembro se foi Face ou Instagram. Em algum lugar eu comentei isso. É preocupante a quantidade de páginas e canais que levantam, que criam conteúdo questionando supostas contradições bíblicas. E esse aqui eu vi ainda essa semana, o cara questionando esse texto. Ah, mas como que Tiago fala sobre Deus ter ciúmes se nas listas que Paulo fala sobre obras da carne, o ciúme está lá? Quando Paulo escreve sobre o amor em 1 Coríntios 13, diz que o amor não tem ciúme, não inveja. A gente precisa entender muito bem o contexto que cada coisa está escrita. Sim. A gente precisa olhar para a Bíblia e entender que nada que está escrito em vão. E a gente precisa entender que existe um contexto do que está sendo escrito. Eu não posso, tu não pode, nós não podemos pegar textos, isolá-los e compará-los. A gente precisa, se é para comparar, então a gente abre a Bíblia, a gente faz o que está fazendo aqui. Abre a Bíblia, compara tudo. E aí a gente vai chegar ao raciocínio. E é legal entender, só no teu respiro aí, pelo menos 2 coisas quando a gente fala de contexto. O assunto em que o texto está falando, então é o contexto que o pessoal chama de textual, e também o contexto histórico. O que estava acontecendo na época em que o escritor estava escrevendo, na época, na região onde o destinatário estava. Contexto geográfico, né? Contexto geográfico. Perfeito. Então, entender que os tempos de Jesus ali já estavam sob o domínio do Império Romano. Paulo vai falar da guarda pretoriana, né? Então são auxílios históricos que nos ajudam
a entender o motivo de algumas coisas estarem na Bíblia. Segue daí. Então, se existe essa contradição, como que Tiago está dizendo que Deus tem ciúme? Sim, Deus tem ciúme. E sim, Paulo fala que ciúme é uma coisa ruim. Só que o ciúme que Paulo fala como sendo algo ruim, e ele diz que não faz parte do verdadeiro amor, é o ciúme desenfreado. É o ciúme que tem a ver com as paixões que guerreiam dentro de nós. Sim. É o ciúme exacerbado de algo ou de alguém que não visa o bem do próximo, que visa a satisfação do próprio desejo ou da própria paixão. Então, dentro desse contexto, o ciúme que Paulo cita é péssimo. É o marido possessivo, é a esposa possessiva, é o filho possessivo, ou o pai possessivo, é essas coisas, entende? Tiago está falando de outra coisa. Tiago está falando de um ciúme que é melhor traduzido talvez pela palavra zelo. Então, Deus é ciumento, Deus é tóxico, já que é a palavra da moda, né? Deus é tóxico e dominador. Não, Deus te ama. E ele zela por ti. E sim, Deus te quer para ele. Sim. Deus te ama e te quer para si. Ele me quer para ele. Por quê? Porque ele me criou. Porque ele me formou. Porque ele me formou no ventre da minha mãe. Porque o Cordeiro foi imolado por nós antes da fundação do mundo. O plano de Deus é abrangente. Então, por isso, Deus é chamado de Deus zeloso. Agora, Tiago diz o seguinte. Por isso declara a Escritura. Onde está escrito isso? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Tiago, de novo, e a gente já falou sobre isso lá na série sobre a importância da Escritura, a gente fala um pouco sobre isso também na série sobre Cristologia, no assunto ressurreição. Isso. Então, não é um texto, claro, não é um texto... ipsis literis. Nem sei o que significa, mas literalmente citado. Não é isso. Tiago está falando de um conceito do todo. No conceito do todo da Escritura, vale a gente lembrar, se tu ainda não assistiu a nossa série sobre a importância da Escritura, para Tiago, a Escritura é o Velho Testamento. Sim. Tiago não está citando as cartas de ninguém. Para Timóteo também. Tiago não está citando o Evangelho de ninguém. Paulo, né? Então, para os discípulos, Escritura tem a ver com o Velho Testamento. E o que ele está dizendo é o seguinte, no Velho Testamento, na Escritura, fica claro, Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus zeloso que nos quer para si. Ele deseja que o seu povo lhe pertença, como... Vamos voltar à comparação, à ilustração da esposa. Cara, o marido quer a mulher para ele. Sim. Ele não quer dividir com ninguém. Ele não quer sair, como o Provérbios vai falar, né? Compartilhando a água das fontes. Não! O marido, ele quer a fonte para ele. E a mulher também não quer sair... Não. Tem uma galera louca hoje em dia aí, mas a gente está falando... Desejo desenfreado. A gente está falando de desejo desenfreado. Agora, o cara que ama a Deus, que quer o reino de Deus, que quer servir a Deus, ele não vai fazer essas coisas. E ele tem um zelo, tem um ciúme, ele quer para si. É o conceito que o Tiago está levantando, que o Jader vai ler para nós. Êxodo, capítulo 20, do 2 ao 6. Êxodo 20, do 2 ao 6. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ainda em Êxodo, a gente tem o 34:14, que ele vai repetir isso. E como a gente já viu, quando a Bíblia repete algo, ela está dando ênfase, e quando ela está dando ênfase, ela está dando uma importância maior para aquele conceito, para aquele princípio, para aquele tema. Êxodo 34:14 vai dizer o quê? Porque vocês não devem adorar a outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. Tu ainda marcou aqui pra gente ler também, falando de ciúme. Tu botou na King James. Vamos lá então. Provérbios 3:34, deve dizer alguma coisa sobre isso? Não, esse era mais, o zelo mesmo era o da Êxodo 34. O Provérbios 3:34 tem alguma coisa também. É sobre o verso seguinte. Isso aí. Então tá.
sobre o próximo verso. Então, Deus é ciumento? Sim. Sim. É irado? Também. Também. Tem uma excelente pregação de Jonathan Edwards chamada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Causou um rebuliço na época dele, e hoje em dia não causa tanto rebuliço porque a gente está com a consciência cauterizada. Mas é uma baita pregação, tem livros sobre isso, vale a pena até tu pesquisar. Ah, então se ele é isso, ele não é amor. Sim, ele é amor. Por isso Deus não cabe na nossa imaginação. Sim. Deus está além do nosso imaginário, Deus está além até da nossa capacidade de compreensão. É por isso que Paulo vai falar sobre a profundidade da riqueza, a profundidade da sabedoria. Cara, vai muito além, mano. Quem conheceu o Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem é que estava dando dica para Deus? Não, na hora de fazer o planeta Terra, não faz circular, faz plano. Cara, quem foi essa pessoa? Não tem. Não tem. Deus decidiu fazer assim. E aí tem um texto muito legal, que também está dentro disso que a gente está falando, é esse texto exatamente, na verdade, Romanos 11, o verso 36, talvez seja um dos mais conhecidos e mais cantados nas igrejas hoje, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cara, Deus criou todas as coisas para si. Ele criou para si, ele não criou, cria e vamos ver o que eu... Não. Para a glória dele. Para a glória dele. Tá o diabo incluso? Tudo. Ele criou para a glória dele. Tem gerado até polêmica. Parece que o pessoal está descobrindo a Bíblia agora, né? Opa! Parece que o pessoal está descobrindo a Bíblia agora. Alguém descobriu que em Isaías está escrito Deus falando, eu crio o mal. Descobriram a Bíblia agora. Não, está escrito, Deus criou o mal. Ele criou. Polêmica. Ele criou o mal e isso não faz dele mal. Isso faz dele Deus. Soberano, criador, poderoso, acima de tudo. Acima até de toda a lei e compreensão. Como o maluco lá diz, né? É aquele que mata e ninguém vai cobrar satisfação. Cara, Deus está acima de tudo. Ele está sentado no alto sublime trono. E não é um Deus sádico. Não é sádico. Ao mesmo tempo que ele mata, quando tem que matar e não tem que dar satisfação, ele segue sendo amor. Sim. Bondade. Misericórdia. Então, quando a gente pega textos e isola, o Isaías diz, Deus criou o mal. Calma. Abre a Bíblia, vê a amplitude do texto, pensa no que Isaías estava dizendo, pensa no que estava acontecendo no reino de Judá naquela época, pensa bem no todo da Escritura para depois sair falando besteira, principalmente na internet. Cara, cuida dessas coisas que tu assiste, porque isso envenena. Isso só tem uma função, um vídeo como esse, do cara que diz, não, olha só, Tiago diz isso, Paulo diz aquilo, Deus é ciumento, então a Bíblia está errada. Só tem um objetivo. Colocar dúvida na tua cabeça. Sim. E a dúvida não vem de Deus. Com Deus é sim e não. Além disso é dúvida. E dúvida, Jesus disse que vem do maligno. Sim. E não é que a gente não possa questionar a Bíblia. A gente deve ter a nossa fé muito bem fundamentada. Sim. E quem que vai dar a resposta para quando a gente questionar a Bíblia? A Bíblia. Beleza. Depois, então, tu vai assistir a série que a gente fala um episódio sobre isso, que a Bíblia interpreta a Bíblia. A gente não pode recorrer a comentaristas? Pode. Deve. É como o Jader falou, ele quando está preparando o roteiro aqui para nossa pauta, lê 2, 3 versões bíblicas, 2, 3 comentários bíblicos, dicionário bíblico, eu faço a mesma coisa. Ele tem os comentaristas dele, eu tenho os meus, e a gente vai buscando tudo isso de informação para chegar aqui e produzir um conteúdo de qualidade. Baseado em quê? Na Bíblia. O que todos os comentaristas dizem, a gente está julgando e pesando dentro do que o texto está dizendo. Sim. E a gente fica sempre com o que o texto está dizendo. Por isso a gente insiste em certos pontos, porque é o que o texto diz. Tem muito comentarista que daqui a pouco faz uma conexão que não tem nada a ver com o texto. Cara, a gente nem prefere citar. A gente nem cita. A gente passa adiante e segue. O que o texto está dizendo? Diz isso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Boa. Vamos voltar para Tiago 4, que aí ele vai ter conexão com aquele versículo de Provérbios ali. Tiago 4, eu vou ler o versículo 6, né? Então ele citou no 5 ali, sobre o ciúmes, o zelo. E no 6 ele diz assim, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui, ele citou um texto em específico. Sim, literal. Que está lá em Provérbios, por que não, né? Por que a gente fala que Tiago tem muito Provérbios em mente, né? Capítulo 3,
versículo 34. Olha aqui, ó. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Cara, eu acho que vale a pena, até se tu puder reler esse trechinho aí. Vale muito a pena. Na Nova Bíblia Viva. É uma Bíblia bem legal, gente. A gente já comentou com vários episódios. Ela é uma Bíblia de apoio muito interessante, porque ela já tem algumas aplicações práticas. Excelente. Ele pega esse contexto de graça e usa o conceito, essa palavra graça, e usa um conceito diferente que enriquece muito a leitura. Por que é importante a gente ler isso, né? Que é o que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Porque parece que do verso 5 para o 6, essa expressão está jogada. Então o Tiago está falando sobre as paixões, Tiago está falando sobre o cara que é um adúltero, é o cara que quer ser amigo de Deus e também amigo do mundo, isso é impossível. Ele vai falar que isso é impossível e ele cita que é impossível porque Deus é zeloso, Deus não divide com ninguém, sim. Deus quer o seu povo para si, ele quer exclusivo seu. Exclusivo, ele, cara, quer exclusividade, ele não vai dividir a noiva dele com ninguém. E aí vem o 6, todavia ele nos outorga graça ainda maior. Completamente jogado, né? Olha como que a Bíblia Viva vai tratar. Verso 5, o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito Santo, que Deus pôs em nós, vigia sobre nós com terno ciúme? Mas ele, Deus, nos dá cada vez mais forças para resistir a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Então, essa graça que Deus concede, que no texto parece que fica completamente jogada, está diretamente relacionada a tudo que o Tiago está dizendo antes. Sim. Deus dá graça para quê? Para que eu não viva dominado pelas paixões. Deus me dá uma graça maior para que eu aprenda a pedir as coisas com motivação correta. Sim. Deus me dá uma graça maior para que eu entenda que eu não posso ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus. Uma coisa é auto-excludente da outra. Se eu sou amigo do mundo, se eu vivo segundo o padrão mundano, Paulo vai dizer que a gente não pode se conformar com o padrão do mundo em Romanos 12. A gente não pode se conformar com isso. Se eu me conformo, cara, eu não vou ser amigo de Deus. E a outra verdade também é absoluta. Se eu sou amigo de Deus, o mundo vai me odiar. Sim. Jesus disse isso. Eles me odiaram. Não pensem que eles não vão odiar vocês, cara. Eles odiaram eu sou o mestre, eu sou o Cristo e eles me odiaram. O mundo vai odiar vocês também. Vocês vão ser feitos à minha imagem. Fiquem tranquilos, sigam firmes. Na hora do vamos ver, o Espírito vai dizer a vocês o que vocês devem falar. Que Espírito? O Espírito que ele fez habitar em nós, e por isso ele tem ciúme. Sim. Entende? Então essa graça ainda maior que Deus nos dá é para isso. É para a gente resistir a esses maus desejos e continuar vivendo na graça de Deus, continuar vivendo em santidade. É o que a gente falou lá de Romanos 7. É possível viver uma vida longe do pecado. Possível. Não significa que seja fácil. Mas é possível. Textualmente, a Bíblia diz, é possível. Que é uma guerra, né? É uma guerra. E aí, pra gente que vive no pós-moderno, nesse lado do mundo aqui, a gente não conhece muito. Por mais que o cara mora na vila, vê um tiroteio, se apavora, se abaixa em casa, vem a brigada, resolve. Eu acho. Mas guerra, cara, para aquela época... É outra coisa. Era outra coisa. É outra coisa. É guerra, cerco, é sítio, o alimento não entra na cidade, ninguém sai da cidade. Cara, tu tá preso, daqui a pouco os recursos se esgotam. E o que acontece? As pessoas começam a matar os filhos para comer os filhos assados. Israel viveu isso, sim. Jerusalém viveu essas coisas lá no Velho Testamento, a gente já trocou ideia sobre isso. Sim. Isso é guerra no Antigo Testamento. E esse é o conceito de guerra que está na cabeça de Tiago. Sim, e na de Paulo. Sim. Que o Império Romano não chegou, não fez uma eleição lá e não. César foi eleito o imperador. Não teve código-fonte. Não teve. Ele tá afim da gente ser banido do YouTube. Mas tá bom, vai acontecer. Vai. Era morte, era espada, era, cara, soldado metendo o pé na porta e fazendo horrores com a família. Sim. Entende? Isso pra mostrar o quê? Para que a gente é violento? Não. Que a palavra guerra, aí é o lance do contexto histórico. Tem um peso diferente. Entendeu? Hoje daqui a pouco joga uma bomba nuclear. Acabou, não.
em segundos aqui dizima uma cidade como a nossa. Uhum. Não, lá era algo sofrido, algo doloroso, uma tortura. Né? E isso tem que nos passar a imagem de que não é fácil. Uhum. É possível, sim, a palavra nos dá muito amparo disso. Mas não vai ser fácil. Uhum. É tu brigando com quem? Contigo mesmo. Todo dia. É aquela resposta que tu quer dar e tu tá ali te segurando. Uhum. É a vontade de saber que tu tem que fazer algo, mas tu não. Tu fica ali relutando. Uhum. E é todo dia, Uhum. todo dia, todo o dia. A própria palavra perseguição, né, ganha novo sentido. Sim. Se a gente lembrar o que a gente falou na abertura dessa série sobre Tiago, a gente vai ver que ele está escrevendo aos cristãos da diáspora. Os cristãos estão sendo perseguidos. E pela perseguição, abandonaram as casas e foram embora, viver como nômades, como eremitas, caminhantes. Hoje a gente fala em perseguição, o que é? Ah, estão me cancelando no Twitter. O que é ruim, é ruim, mas é incomparavelmente mais fácil, incomparavelmente mais suave do que tu ter o governo, o Império Romano arrebentando tua casa, te mandando embora do que é teu, do que tu trabalhou para conquistar. A gente vai chegar nesse ponto de novo? Só Deus sabe. O Apocalipse diz que sim, os profetas apocalípticos também dizem que a gente vai chegar nesse ponto. E até pior, talvez, né? E certamente pior, mas por enquanto. Então, a própria perseguição parece que ganha um significado novo e muito sutil hoje. Sim. Para Tiago, não. Para Tiago, perseguição é uma palavra cabulosa. Ele está escrevendo a gente perseguida. E por isso o zelo que ele tem, né, cara? Ele não está escrevendo para pessoas que estão vivendo a rotina do dia a dia. Por isso ele vai dar essas ênfases. Cara, os líderes têm que ser responsáveis. Vocês não podem, com a mesma boca, falar bênção e maldição. Não, isso não é bom. Por isso ele vai falar sobre os desejos, as paixões. E ele está sendo bem incisivo nas coisas que ele está dizendo. Por quê? Porque é um povo que já vinha no sofrimento. Já vinha pedrada em cima de pedrada. E a chance deles desviar é muito fácil. Então, ele vem com esse ensino, dizendo, não, firma a carcaça. E como que se firma a carcaça? Deus dá graça. Uhum. Deus capacita, Deus dá força pra gente resistir a tudo isso. Deus dá força pra gente resistir a todos os maus desejos, a toda a filosofia mundana. E aí a gente avança no texto. Temos Tiago chegando a uma conclusão do que fazer diante disso. Beleza, existe uma guerra, tem prazer do mundo, tem prazer da carne, tem um Deus zeloso, Sim. que zela para o seu povo, que dá graça para resistir às tentações. E ele começa o versículo 7, lá de Tiago 4, dizendo: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Cara, como é que ele começa essa conclusão? Vamos conversar sobre isso. Ele começa uma conclusão como toda boa conclusão começa, concluindo. Exato. Portanto, dito isso, finalmente, chegando ao fim, sujeitem-se a Deus. Ponto. Uhum. Sujeitar-se a Deus é viver longe das paixões. Uhum. Sujeitar-se a Deus é sujeitar as paixões a Deus. E esse é o pulo do gato. Sujeitar-se a Deus é ser domado, domesticado pelo Espírito de Deus. Sujeitar-se a Deus é querendo matar alguém. Eu me sujeito e eu digo, não, eu vou amar esse alguém. Querendo fazer qualquer absurdo, qualquer barbaridade. Não, eu vou acalmar o coração e eu vou me submeter, eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Então, cara, esse é o ponto, tá? Esse aqui é o ponto, e eu estou dando ênfase nisso por isso. É o ponto. Portanto, vírgula, sujeitai-vos a Deus. Ponto. Não tem nenhum grande mistério. Não tem. É simples, é fácil de entender. Sim. Né? A gente vai profundo, mas, cara, a gente vai, pesquisa, papira, cara, volta em princípios básicos. Cara,
obediência, meu. É algo muito simples, é algo recorrente, simples de entender, muito difícil de botar em prática. Mas que também é uma coisa que, no nosso tempo, está sendo posto em xeque. Sendo relativizada. Relativizado. Então, por que eu vou obedecer se hoje eu vivo no tempo da graça? Né? Aham. Não tem. A obediência é para o Velho Testamento. Agora é no Novo. Agora é Jesus. Agora são os feitos e obras de Jesus. Lembra do cara lá que a gente conversou? É sobre os feitos e as obras de Jesus. Não tem a ver com obediência nada. Não existe mais lei, agora é só graça. Não. Essa é uma interpretação muito errada da Escritura. A Escritura precisa ser lida como um todo. Qual é o segredo? Cara, não tem segredo, tá escrito. Portanto, vírgula, sujeitai-vos a Deus. É necessário. Se Jesus escrevesse ou falasse isso, ele ia dizer, é necessário, é fundamental que vocês se sujeitem a Deus. E isso vai gerar outras coisas, né? Sim. O problema é que a gente quer essas outras coisas Sim. sem primeiro se sujeitar a Deus. E aí vem toda a bagunça que a gente vê no maravilhoso mundo gospel, no maravilhoso mundo da igreja evangélica. Cara, é uma bagunça. Vai. Sujeitem-se a Deus, e aí vem a recompensa. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a pessoa não quer, e existe, a gente não pode ignorar que o diabo ele é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Uhum. Não dá nem para chamar ele de inimigo de Deus, porque ele Não é. não teve. Não é. Não, nunca será. E a Bíblia não diz em momento algum que ele é. Não, ele é inimigo das nossas almas. Ele é meu inimigo, teu inimigo, inimigo do Zeca. Como é que eu resisto a ele? Fazendo a mandinga para não pecar, passando óleo na porta. Campanha das 219 correntes. Melzinho do amor. Melzinho do amor. Corrente no WhatsApp. Não. Primeiro, volta antes do ponto. Sujeite-se a Deus. Esse é o básico. Sim. Não tem como resistir o diabo sem antes se sujeitar a Deus. Por que não tem como? Porque tu vai incorrer num grave erro. Tu vai resistir a um príncipe, é como Paulo chama, é o príncipe da potestade do ar, é um cara poderoso no sistema. Tu vai tentar resistir ele sem primeiro se submeter a Deus. O que vai acontecer? Tu vai levar um pau. Igual os filhos de Seva. 7 filhos de Seva, exorcistas, vão expulsar um demônio. Está lá em Atos, não lembro o capítulo. Lucas relata que o demônio que estava no cara diz o seguinte, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu até sei quem é, já ouvi falar desse cara. Agora vocês quem são? Paulo é melhor do que os caras? Não. Com certeza não. É tão homem quanto, tão pecador quanto, tão falho quanto. Qual a diferença? Paulo é um cara sujeito a Deus, submisso a Deus, vivendo no limite do que significa se sacrificar pela causa do evangelho. No limite, cara. Apedrejado, açoitado, náufrago, preso, tudo. Com fome, com frio. Vivendo nesse limite. Ele está submisso, sujeito, rendido a Deus. Ele quer matar as pessoas às vezes, mas ele lembra, calma, Paulo, volta para Jesus, fecha as portas do armário e volta. Os caras querem resistir a Deus, querem resistir o diabo sem se submeter a Deus. O texto lá de Atos diz que os caras levam um pau de um endemoniado. E 7? São 7 homens levando uma surra de um endemoniado. Eu acho que já contei isso. Uma vez eu presenciei uma senhorinha, cara, 1,5 metros, dando um calor, mais um calor, em um cara que era eu e o Jader junto, o cara era um monstro, mais um cara que não era grande coisa, mas é forte, é um cara acostumado a fazer força. E os caras simplesmente não conseguiam segurar. Por quê? Não estão sujeitos. Não estão se sujeitando a Deus e estão tentando resistir o diabo. Não vai acontecer. Então o primeiro ponto a pergunta é essa, né? Como resistir ao diabo para que ele fuja de nós? Primeiro, volta. Sujeite-se a Deus. E aí, segundo, a gente vai ter lá Pedro indo também, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a gente vai entender isso na prática. Isso foi até um questionamento que, enquanto eu li, eu falei, tá, mas beleza, resistir. A sujeição a Deus é indispensável. Indiscutível. Indiscutível. E o que isso significa na prática, né? Resistir ao diabo. Pedro dá a dica, né? Dá. 1 Pedro
capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, inimigo de vocês. Sim. O diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Olha aí, cara. Deus concede graça. Para quê? Para a gente obedecer a Ele. Então, obedecendo a Ele, a gente vai estar firme na fé, fundamentado, aperfeiçoado, e vamos o quê? Resistir ao inimigo das nossas almas. Que tem um papel que a gente leu em Tiago 1. Tentar. Usar a nossa cobiça, o desejo que há em nós, a vontade, os nossos deleites egoístas, para tentar nos fazer cair. E aí nessa, o pessoal gosta de falar brecha, ele entra. O pessoal gosta de falar, não é? Sim. Mas é uma figura de linguagem clara. Boa. É uma brecha. Bíblica, inclusive. Bíblica. Fala em Ezequiel. Então, é simples, cara. De entender. É possível. Com certeza. A palavra de Deus fala. Mas a gente tem que parar de achar, tropecei numa pedra, o inimigo me dá dando uma rasteira. Eu tô cheio de conta, é o inimigo. Não! Tu é inimigo de Deus. Tu que fica com o ar-condicionado ligado 12 horas por dia e tá reclamando da conta de luz. Para! Ai. Tudo está na sujeição. Estar firme na fé, como Pedro fala, é estar sujeito a Deus. Sim. Entende? O problema é que a gente quer resistir ao diabo, quer que ele fuja, mas a gente não quer se submeter a Deus, a gente não quer estar firme na fé, a gente quer viver de qualquer jeito. O que a gente quer? Resumindo, a gente quer ser amigo de Deus e amigo do mundo. É impossível. Quer ser que nem o teu amigo lá da escada. Quer ser que nem o guri que queria ser, e é impossível. Espero que ele tenha entendido. Hoje a gente perdeu o contato, mas espero que ele tenha entendido a mensagem certa e clara do texto. Cara, vamos pro versículo 8? Ou tem mais alguma coisa para ler? É isso aí. Cara, esse versículo aqui, acho que eu já comentei contigo várias vezes. Ele é muito especial para mim. Porque ele foi um versículo que falou muito ao meu coração na minha conversão. Sabe? Ele sustentou assim o start. Não que o versículo seja suficiente, místico, né? Místico ou nada, mas não. É aquele versículo que me pegou por dentro, sabe? Dado a minha história, a minha jornada de vida, falou, cara, portanto, diz assim, cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Cara, o que ele tá falando? Cara, obedeçam a Deus. Se acheguem a Ele. Vocês já sabem o que tem que fazer. Talvez Tiago daqui a pouco falou graça e não se preocupou em estender o conceito porque eles já sabiam. Sim. Era só desfrutar, Sim. Era só obedecer daquilo. Sabe? Então, foi isso que Deus falou, cara, tu já sabe o que tem que fazer. Obedece. Limpa as mãos. Tu que é pecador, purifica o teu coração. E aqui que ele vem falar com mão e com coração. É um detalhe importante até da língua portuguesa, né? Achegai-vos, limpai, purificai. Todas essas palavras estão no imperativo. O que isso significa? Que é uma atitude nossa. Não é um pedido de Deus, não é uma sugestão de Deus. É uma ordem e diz respeito somente à nossa atitude. Sim. Então, quem é que tem que se achegar a Deus? Eu. Eu tenho que me achegar a Deus. Deus não pode vir até a mim, e a parábola da ovelha perdida, e o ousado amor e tudo mais. A gente tem que explanar muita coisa. A gente tem que entender muita coisa sobre essa conversa. Mas, textualmente falando, o Tiago está dizendo que é postura nossa. É o mesmo enchei-vos do Espírito Santo, que Paulo vai falar lá em Efésios 5. Sim. O Espírito Santo uma hora vai vir e vai me encher. Não, eu tenho que ir até ele e buscar ser cheio dele. Sim. É o imperativo. Segundo, limpai as vossas mãos. Cara, não é Deus que vai vir e me pegar como se eu fosse um bebezinho para limpar minha mãozinha. Não.
eu preciso ter a disposição mental e moral de buscar a Deus para limpar as minhas mãos. E isso tem a ver com atitude, tem a ver com o que fazemos, tem a ver com, voltando ao capítulo 2, tem a ver até com obra. Né? Eu vou limpar minha mão para poder fazer as coisas. Por quê? Como que eu vou fazer um alimento sem lavar as mãos? Eu vou contaminar tudo, eu vou bagunçar tudo. Como que eu vou vestir uma roupa branca tendo a mão suja de sangue? Eu vou lambuzar aquela roupa por inteiro. Mãos limpas. O Salmo 24, é isso que tu botou aqui, né? Isso aí. Vamos ler lá. Vamos. Falando sobre mãos limpas, sobre coração puro, porque ele também vai usar mais um imperativo. Purificai o coração, que tem a ver com o modo de pensar. Então, eu tenho, nós temos, tu que está nos ouvindo ou nos vendo, tu tem a responsabilidade, primeiro, de sujeitar-se a Deus. Segundo, achegar-se a Deus. Terceiro, limpar as mãos, é uma atitude nossa, é uma postura nossa. E quarto, purificar o coração. Ah, não, é Deus quem vai purificar. Sim, é Deus quem vai fazer o processo, mas a disposição precisa ser nossa. A gente precisa chegar a esse lugar e dizer, Senhor, tô aqui. Se posicionar, né? Posição. Salmos 24, do 3 ao 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não o que entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção, olha a intenção de novo, de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Olha aí. Ana colocou mais um texto aqui, né? Coloquei, cara. Esse é, acho que é Zacarias, né? Cara, eu quando eu li isso aí, depois já de avançar, de ter lido Tiago 4, 8, cara, esse aí me chacoalhou de novo por dentro. Lê aí, por favor. Capítulo 1, 3. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo. Assim ordena o Senhor dos Exércitos. Retornai, imperativo. Retornai para mim, e eu me voltarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Então, um cara pecaminoso, a esposa adúltera, né? Israel, cara, volta. Se acheguem a mim. E aí, o que me pega? Porque ele vai corresponder. Claro, a gente está partindo daquele velho pressuposto. Tá falando para uma igreja. Salvos, tá? Mas voltem para mim. Se acheguem a mim e eu vou me chegar a vocês. Então, é uma lei que eu mesmo estou estabelecendo, Deus está falando. Tem Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscareis de todo o teu coração. Então, eu vou me desfazer. Por que usa lavar, né? A gente tem uma linguagem até simbólica, mas tem uma bíblica, o do lavar regenerador, né? Da palavra, do Espírito. Vai falar, acho que na carta de Paulo a Tito, se eu não me engano. Então, quer dizer que a gente vai olhar para a palavra, vai olhar para a nossa vida, os pecados que eu cometo na minha vida, e eu preciso lavar, me limpar deles. Olha só, eu até achei, eu olhei a referência, pensei uma coisa, mas está certa a tua referência. Agora inverte o número. Zacarias ainda, capítulo 3, verso 1. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava em pé, em frente ao anjo do Senhor. E Satanás, o adversário, o acusador, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo ordenou a Satanás que o Senhor te repreenda. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem? Não parece um pedaço de lenha meio queimada recém-saída do fogo? Ora, Josué estava vestido de roupas impuras. Estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirem as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. Na Almeida Revista Atualizada vai dizer, Josué está como um tição tirado do fogo. Então, roupa suja, roupa impura. Sim. O que Deus faz? Dá só uma roupa limpa para esse cara e ele continua com as mãos podres. Não. Por isso, Deus se aproxima, Deus quer que a gente se aproxime também. Existe essa correspondência. Agora, Deus precisa, ou Deus espera, Deus quer que o pecador, ele se sujeite a Deus. Ele quer que o pecador lave as mãos para que ele possa trocar de roupa.
e aí ele tira aquela roupa suja, aquele tição tirado do fogo, Sim. e ele bota a roupa limpa sem contaminar a roupa. E ele fala, não foi o anjo que foi lá e foi trocar as vestes. Não. Ele fala, tirem, né? Isso, tirar-lhe as vestes impuras. Tirai, sabe? Então, precisa haver um compromisso nosso. E a recompensa dessa dedicação, né, que a gente tem falado, é Deus vai se aproximar de nós. A gente vai estar mais próximo de Deus. O que é legal aqui também, né? Ele vai falar de mente dividida, né? Ou indeciso. Lembra que a gente leu lá em Tiago, capítulo 1, o cara que pede e duvida? Sim. Ele é um cara que é levado mesma expressão, por qualquer né? Mente dividida. Mente dividida, algumas aqui vai usar na NA indeciso. Entendeu? O cara que não se resolve. É o teu amigo lá. Não dá pra ser amigo dos dois? Não dá pra... Não. Ou tu vai te dedicar a um e vai deixar o outro de lado, ou tu vai te esforçar, empenhar pra agradar um e vai desprezar o outro. Sim, tu vai amar um e tu vai odiar o outro. Exato. São coisas excludentes, como eu gosto de falar. Isso. Tem mais um textinho, adivinha de onde? Sermão do Monte. Toma. Mateus, no capítulo 4, no versículo 8, dentro das bem-aventuranças, vai ter uma coisa interessante daqueles que limpam o seu coração. E claro, quando a gente fala que é uma atitude nossa, não quer dizer que não é na nossa própria força, né? Sempre contando com a graça de Deus. Faz parte, né? A graça é indispensável. É Mateus 5, não é Mateus 4, versículo 8. Eu botei 4, mas deve ser 5, 8, né? É o falou do Sermão do Monte. Isso, não é o 4, errei, é o 5. Bem-aventurados, né? Quer dizer, mais do que felizes. A gente vai ter uma série sobre o Sermão do Monte, tá, gente? Se Deus quiser. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Cara, olha que loucura. É o cara que vai estar lá diante dele, vai ter as vestes trocadas, vai trocar as vestes e vai estar diante de Deus. Então existe essa necessidade de limpeza. Do quê? Do modo de agir, limpar as mãos. Existe a necessidade de purificação. Do quê? Do modo de pensar. Purificai o vosso coração. E aí vem o detalhe importante. Tudo isso tem um motivo. Tudo isso tem um porquê. Então, por que essas coisas todas? Porque a mão limpa e o coração puro vai nos levar a um lugar. E é um lugar de entristecimento. Não é aleluiamento, é entristecimento. É o que o texto diz. Verso 9. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Troquem a vossa euforia pelo pesar. Humilhem-se na presença do Senhor. E só então Ele vos exaltará. Então, por que eu preciso me submeter a Deus? Por que eu preciso me achegar a Deus? Por que eu preciso lavar as mãos, purificar o coração? Porque é só depois de todo esse processo acontecer que eu vou conseguir chegar diante de Deus e me entristecer. Tristeza pela tristeza? Não. Tristeza pelo pecado, tristeza pela fragilidade da vida, tristeza pela condição que talvez o mundo e não o sistema está podre, está caído, mas o mundo, as pessoas, a gente orava antes de começar aqui, cara, que Deus derrame salvação. Porque a gente olha e o cenário como diria um conhecido, perecletante. É um cenário terrível, cabuloso, cara, é desesperançoso. Sim. Então, Deus vai nos levar a esse lugar. Isso tem um porquê. E o que é legal de ver? No versículo 10, vou falar, o pessoal brinca muito na internet, né? Os humilhados estão aguardando ser exaltados. Sim. E por que eles não são exaltados? Porque eles não se humilham diante de Deus. Eles só sofrem por causa dos pecados deles, né? Mas 1 Pedro 5 vai dizer uma coisa bem de encontro ao que o Tiago disse. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, vai dizer assim. Portanto, olha aí a conclusão de novo. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, aí a gente começa a entrelaçar as coisas.
eu vou seguir a Deus é uma vida de humilhação? É. Diante dele, talvez diante dos teus amigos, dos teus parentes. É uma vida de perseguição. Mas, cara, ele tá cuidando de nós. Ele sabe, ele ouve o nosso choro, ele sabe até onde a gente consegue suportar o fardo que a gente consegue carregar. Ele divide o fardo conosco, como vai dizer em Mateus 11. Ele diz, e é o que tu gosta de falar da justa posição, é uma posição curiosa, né? Bem-aventurado os que choram. Toma. Abençoado com felicidade, mais do que feliz. Quem? Quem chora? Mas chora porque... de graça? Não. Porque foi cancelado no Twitter? Não. Por causa da condição. Sim. Em arrependimento. Sim. Senhor, eu não quero isso pra mim. Eu tô humilde, eu tô cabeça baixa, com o coração prostrado, purificado, querendo ser limpo, lavado pela tua palavra. E aí, ele vai os exaltar. Aí ele vai te dar 1 milhão de seguidores no Instagram, ele vai te dar casa própria, uma Lamborghini, não? Gol quadrado. Gol quadrado. Já me servia. Lamborghini é muito caro, o imposto, né? Cara, de novo, o que a gente faz? O que o maravilhoso mundo gospel faz? Inverte a ordem das coisas. Então ele diz que, cara, pega só o final. Deus vai nos exaltar. Aleluia, Deus vai te exaltar. Campanha dos 19 montes. Só que antes da exaltação existe um processo. Que processo é esse? Verso 7. Portanto, sujeitem-se a Deus. Começa lá. Sim. Antes de Deus me exaltar, eu preciso me sujeitar a Deus. Eu preciso aprender a resistir o diabo em sujeição a Deus, para que ele fuja de mim. Antes de Deus me exaltar, verso 8, eu preciso me achegar a Deus, eu preciso me aproximar de Deus, cara. Sim. Quanta gente hoje está vivendo longe de Deus. E a gente não está falando aqui sobre vida religiosa ou sobre estar ou não dentro da igreja. Tem muita gente que está dentro de igreja e que o fruto diz que ela está longe de Deus. Sim. E a gente conhece a árvore pelo fruto. Não é pela placa, é pelo fruto. Então, eu preciso me achegar a Deus, eu preciso limpar as mãos, eu preciso purificar o coração. Eu preciso passar, é necessário, a gente falou isso 2 ou 3 episódios atrás, é necessário o entristecimento, é necessário o arrependimento, é necessário o choro. Por quê? Porque hoje a gente trocou a mensagem do Evangelho, a gente inverteu as coisas para se tornar aceitável, para se tornar agradável. A gente falou sobre isso aqui, a gente fala primeiro de fé e depois de arrependimento. Quando a gente olha para o Evangelho, tanto na vida de João Batista, quanto na vida de Jesus, quanto na vida dos discípulos, quanto na vida da igreja primitiva, quanto todo o Novo Testamento, na igreja do Apocalipse. Na igreja do Apocalipse, a mensagem começa onde? Arrependimento. Primeiro é no arrependimento. E eu só consigo me arrepender diante de Deus quando eu já estou com mão limpa, quando eu tô passando pelo processo, eu já estou me quebrando. Eu já estou quebrado diante de Deus. Eu estou passando pelo processo do arrependimento, do choro. Abandonem o riso fácil, chorem, pranteiem, troquem a euforia pelo pesar, humilhem-se na presença do Senhor. E só então, e olha que o caminho foi longo. Em tempo oportuno, só então ele vos exaltará. E aqui é um negócio legal. A gente não pode achar que ele vai nos exaltar pelo fato da gente estar sendo humilhado pelo mundo. Esse também é outro ponto. Sim. Né? É o cara que dá mau testemunho, o mundo humilha ele e ele está na esperança. Não, um dia Deus vai me exaltar. Não vai. Não. Tu é inimigo de Deus. Não vai. Quando que Deus vai te exaltar? Não é quando o mundo te humilhar, mas é quando tu mesmo se humilha na presença de Deus. Aí sim, no tempo oportuno. E o que é o tempo oportuno? É o tempo que me convém, é o tempo que eu quero, é a melhor hora para a minha vida, para as coisas darem certo. Não. O tempo oportuno é o tempo que Deus determinou. E talvez nem me seja nessa vida. Talvez não. Talvez essa exaltação que o Thiago está falando só se dê na vida eterna. Seja a glorificação. Teve um que foi fritado no óleo vivo. E sobreviveu. Teve outro que foi decapitado. Paulo. Um ministério super bem sucedido e longínquo de João Batista. Sim, 6 meses.
3 a 6, né? Uns 3 a 6 meses. O Filho de Deus desceu ao mundo e terminou como? Tratado Sim, como outro. ladrão. Uhum. Essa exaltação, cara, esse é o ponto, cara. Esse é o ponto de tudo que talvez a gente está falando. Tem a ver com ser submisso a Deus, com ser rendido a Deus. A gente brinca, é o cara que é aleluiado, sabe? Deus não tem que fazer força, cara. Deus não precisa forçar o cara a nada. É o cara sentir o cheiro de Deus e, cara, tá bom. Eu me rendo, deu. Chega, eu me entrego. Cadê o banho? Eu não me entrego, Eu me entrego, não tem. É só nesse ponto, cara, que aí Tiago vai concluir. E ele vos exaltará. Não existe exaltação da parte de Deus antes de todas essas coisas. Dito por quem? Pelo Jader? Não. Pelo Zeca? Não. Pela Bíblia. E, cara, como o Jader bem disse, nada do que está escrito foi escrito em vão. Toda palavra, ela é divinamente inspirada e é boa. Então existe um processo que começa com sujeição a Deus, termina com humilhação diante de Deus, para só então, quem sabe um dia, e a gente não sabe se vai ser aqui ou na vida futura, e a gente não está falando de reencarnação, deixa claro isso, mas quem sabe só na vida futura, no além-túmulo, o Senhor nos exaltará. Então, começa com rendição, com sujeição, e continua com o teu like. Toma! Por quê? A gente está lendo a palavra, meu. Deixa o like. Não estamos falando o que a gente acha. Comenta aí. Se tu tem um versículo da tua conversão que te tocou muito nos teus primeiros dias de fé, comenta. Deixa nos comentários. Se faltou alguma coisa a gente citar, fica à vontade também, coloca aí nos comentários, contribui com a gente. Por quê? A gente passa boa parte lendo e 99% conteúdo falando sobre Bíblia. Sim. E o resto é presente e pedido de like, basicamente. Tá aí toda a estrutura do nosso podcast. Exato. E piada interna. Mas sério, gente, a gente pede para vocês, a gente não tá buscando evidência, mas a gente acredita na preciosidade que é ter a Bíblia aberta sendo exposta. Então, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que daí quando sair vídeo, vai te notificar para tu não perder. Deixa teu like, teu comentário. As redes sociais, tu sabe que elas já estão aqui embaixo, então fica à vontade. Quiser entrar em contato com a gente por lá, a gente é pequeno, dá tempo de responder, com certeza. Temos a dimensão e estamos dispostos aí a pensar a Bíblia junto com vocês. A ponta da mesa está aberta para nós ouvir vocês também. Feito, gente. Aquele abraço. Deus abençoe.